que me dirigiu para estar aqui a participar no mais importante evento brasileiro sobre o tema. É uma pena, de facto, não termos aqui os nossos colegas da lusofonia, porque iríamos ter uma discussão mais alargada. Não sei se serve de consolação, mas eu, para além de ter crescido em Portugal, nasci em Moçambique, se calhar consigo fazer aqui uma ligação e estar a assegurar alguma representatividade no painel. Eu vou tentar, e é sempre uma tentativa comigo, partilhar o meu ecrã com uma breve apresentação que eu preparei sobre propriedade intelectual na lusofonia. E para vos dar uma pequena introdução, eu sou advogado em Macau, sou também advogado em Portugal. O meu campo de atuação é principalmente no âmbito da propriedade intelectual. É um ramo que me apaixona, pelo qual tenho um dedicado interesse, porque, confesso-vos, é algo onde eu vejo o direito em ação, o direito a ser aplicado, coisas a serem produzidas. Eu devo-vos confessar que, enquanto advogado, tenho uma extrema dificuldade com os papéis. Eu sim, estou ali e parece que não estou a avançar com nada no mundo criativo. E no âmbito da propriedade intelectual, eu vejo coisas a acontecer, eu vejo criações do intelecto a serem protegidas, a serem rentabilizadas, a serem promovidas das mais variadas formas, das mais tradicionais, primeiro no âmbito da proteção da propriedade intelectual em si mesma, prevenindo o uso indevido das criações intelectuais, e por outro também assiste-se agora uma maior rentabilização da propriedade intelectual, seja ao nível das habituais colaterais para no âmbito dos direitos de crédito, e até este novo e apaixonante e intrigante mundo do metaverse, que eu confesso-vos que ainda não percebi muito bem como é que funciona, mas assisto da parte das grandes empresas e das grandes marcas uma corrida desenfreada à proteção das suas marcas no metaverso. Não sei bem como é que isto funciona. Não. Ok. Se calhar eu vou tentar ver. E agora? Ok, muito bem. Então, se calhar, para avançar aqui, eu vou partilhar a minha apresentação. É uma apresentação, o meu âmbito de atuação é essencialmente em Macau. Obviamente tenho formação em Portugal e tenho pontos de contacto e interação no âmbito da lusofonia. Não posso deixar de começar sem antes agradecer novamente ao professor José Fontoura, em particular o convite, mas especialmente a foto que ele colocou minha no site dos palestrantes, que tem já, salvo erro, 15 anos. É de facto uma vontade que eu tenho de continuar a voltar a partilhar aqui o espaço com vocês. Eu avançava no âmbito da apresentação, como sabem e obviamente todos saberão, a propriedade intelectual é um ramo do direito que se subdivide tanto em propriedade industrial, direitos de autor e proteções sui generis. É um campo extremamente vasto, é um campo extremamente estudado, é um campo que está em desenvolvimento há pelo menos 2 ou 3 séculos, em particular no âmbito internacional. O convite que me foi dirigido, e de facto foi interessante, foi propriedade intelectual na lusofonia, convergência ou divergência. A minha conclusão, eu apresentarei no fim, foi algo sobre o qual eu ainda não me tinha debruçado com particular atenção, mas cheguei, depois de preparar esta apresentação, tenho uma opinião firme que vos irei apresentar. Portanto, lusofonia, como podem ver, estamos os lusófonos, se assim se pode dizer, estamos espalhados não só nos países de língua oficial portuguesa, mas em vários pontos que vão para além destes países, como sejam as comunidades que existem em França, as comunidades que existem
nos Estados Unidos, que existem ainda em Goa, que existem no Sri Lanka, que existem na Indonésia, e que se vão espalhando, até mesmo no Japão se encontra falantes de língua portuguesa. Portanto, lusofonia poderá assim dizer-se que é uma comunidade linguística, uma comunidade de todos os indivíduos que têm em comum a língua portuguesa. E há sempre aquele contexto em que se apresenta a lusofonia, sendo como uma comunidade de 294 milhões de pessoas, que abrange 8 países, uma região administrativa especial da China, que é o caso de Macau, está presente em 5 continentes. Agora, será que se pode... Bruno, me desculpe, está ainda na página inicial o que se Ainda vê. não está a partilhar? Se o amigo compartilhou, está em páginas posteriores, não está passando. Talvez, agora sim. Agora sim, muito bem. Agora sim. Portanto, o contexto da lusofonia, fala-se muito, e é sempre aquilo que eu não me perdoem, o entendimento que é algo que é o romantismo da língua portuguesa. Muito bem, certo, a língua portuguesa é a língua oficial, mas é a língua mais falada. Portugal e Brasil, talvez. Agora, por exemplo, eu dou-vos o caso concreto e muito específico de Macau. Macau tem como língua oficial a língua chinesa, obviamente, mas a língua portuguesa também é a língua oficial. Podem ser utilizadas com igual pé de igualdade, mas não é uma língua falada em Macau. É extremamente restrita ao nível, por exemplo, dos tribunais, da advocacia, dos serviços públicos, mas não é uma língua predominante. E não é uma língua predominante aqui em Macau, e não é uma língua predominante, por exemplo, em Timor-Leste. Portanto, temos que ter algum cuidado em avançar no conceito da lusofonia simplesmente e exclusivamente no âmbito linguístico. O que eu posso achar que existe aqui uma interação é no âmbito cultural, ou seja, no âmbito cultural porque temos pontos de contacto extremamente fortes ao nível do direito. E o ordenamento jurídico, os sistemas jurídicos são, a meu ver, uma forma de cultura, e é isso que partilhamos. E se é isso que partilhamos, será que se pode dizer o mesmo no âmbito da propriedade intelectual? Eu vou-vos apresentar os vários sistemas em traços gerais. Pontos comuns, o que se verifica é que são quase todas estas jurisdições são partes de tratados internacionais na área da propriedade intelectual, o que assegura uma certa uniformidade. Mas, apesar disso, existem singularidades registrais, ou seja, o sistema de registro acaba por ser divergente a diversos níveis, consoante a jurisdição lusófona que estejamos a falar e a estudar. E eu passaria a falar dos tratados. Portanto, tratados obviamente temos imensos, mas eu focar-me-ia, por exemplo, na Convenção que institui a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, na Convenção de Paris, no Acordo de TRIPS, no Tratado de Cooperação de Patentes, no Acordo de Madrid, para registro de marcas, na Convenção de Berna para proteção de direitos de autor. Estes são, a meu ver, os tratados principais e fundamentais e base da propriedade intelectual. Comparando as 9 jurisdições, verificamos que 8 têm legislação própria, tanto para propriedade industrial como para direitos de autor, aderem à Convenção de Paris, aderem à Convenção WIPO e ao Acordo TRIPS. 7 fazem parte da Convenção de Cooperação em Patentes e 7 delas têm entidades próprias de registro, onde os interessados se podem dirigir, apresentar o seu pedido para a proteção das suas criações. Agora, em traços gerais, se compararmos as várias jurisdições, este é o quadro ao qual eu cheguei,
e onde se verifica que começa a existir alguma diferença. Sim, os tratados, existe legislação de propriedade industrial, todos eles a têm, sobre direitos de autor, a Convenção WIPO é transversal a todas as jurisdições lusófonas, a Convenção da União de Paris também. O Acordo de Madrid acaba já por não ser, já se começam a verificar que existem variadas jurisdições que ainda não aderiram. O caso de Macau é curioso, porque nós não implementamos o Acordo de Madrid pelo seguinte aspecto. Antes da transição de soberania de Macau passar de Portugal para a China, Portugal estendeu a Macau o Acordo de Madrid. Só que depois da transição, a aplicação destes tratados internacionais que foram estendidos a Macau antes da transição de soberania depende da notificação por parte da República Popular da China, às entidades competentes, de que os tratados passam também a aplicar a Macau, novamente, ou seja, e não se verificou este caso concreto em relação ao Acordo de Madrid. O Tratado de PCT também não é aplicável. A Convenção da Haia em relação aos direitos de autor, também já se começa a ver que existe aqui uma certa discrepância. Existem depois aquilo que eu chamo de acordos regionais, que acaba por ser muito específico dos países africanos, lusófonos, e que introduzem aqui variantes na proteção da propriedade intelectual. Este é o quadro geral, e eu depois partilharei com o professor José Fontoura esta apresentação, podem sempre consultá-la com mais calma. Eu agora entraria no âmbito de cada uma das jurisdições lusófonas, começando por ordem alfabética, como saberão, por Angola. O caso de Angola é que tem uma legislação sobre propriedade intelectual e direitos de autor. Esta legislação sobre propriedade industrial data já, e por isso é que eu digo que ela é antiga, de 1992. É uma lei que estará, de certa forma, desfasada das mais modernas práticas e formas de proceder a nível internacional. Existiu uma discussão sobre uma nova lei de propriedade industrial em Angola, que acabou por não ir para a frente, por motivos vários, portanto, é uma questão de se esperar talvez algum tempo mais para se ter uma lei da propriedade industrial atualizada, que de facto traga Angola para os tempos correntes. Angola tem, ao contrário da lei da propriedade industrial, uma lei de direitos de autor e direitos conexos, que data de 2014, que é uma lei que eu considero atual, que está em linha com os padrões internacionais, e o registro é feito junto, tem uma entidade de registro de propriedade industrial, que é o Instituto Angolano da Propriedade Industrial. Em termos de alcance de direitos de propriedade intelectual, em Angola, eles têm um sistema de registro de marcas, é um sistema de classe única. O registro é nacional porque não são parte ainda do Acordo de Madrid. Ao contrário, as patentes, o sistema de registro é ou nacional ou internacional, por força do Tratado PCT. Desenhos e modelos, assim como nome e insígnia e direitos de autor. O âmbito de proteção acaba por ser nacional, não tendo eles ainda subscrito os tratados internacionais. De salientar que o registro de direitos de autor, ou seja, a proteção de direitos de autor, acaba por ser automática com a simples criação da obra, que é protegida no âmbito da Lei de Direitos de Autor de Angola. Passando ao Brasil, obviamente não me alongando muito, eu deixaria apenas algumas notas que a meu ver, e por via daquilo que analisei, a legislação sobre propriedade intelectual acaba por estar, de certa forma, datada e que convinha, se calhar, atualizar
no sentido de estar em linha com outros sistemas e outros ordenamentos de propriedade intelectual, porque tudo isto, aos poucos, a propriedade intelectual acaba por ser muito utilizada pelos investidores, é sempre a primeira coisa que eles perguntam quando se querem expandir para outra jurisdição é sobre o sistema de propriedade intelectual. E neste caso, estando o Brasil com uma legislação de certa forma datada, poderá ter algum impacto no investimento externo que acaba por receber. A legislação de direitos de autor não tem nada a apontar, é uma legislação atual. O registro de marcas acaba por ser de classe única. O registro internacional é permitido através do Tratado do PCT, Cooperação em Matéria de Patentes. Portanto, como sabem, o Brasil tem registro nacional para marcas, nacional e internacional, por via do Tratado PCT, e o resto acaba por ser nacional. Bruno, se me permite, a apresentação parou em Angola. Novamente, em Angola, meu Deus. Eu continuo a desligar aqui as Agora sim, coisas. agora entrou em Brasil. Mais. Eu passo agora, a seguir ao Brasil, a Cabo Verde. Cabo Verde acaba por ser, por mim, uma jurisdição que é interessantíssima. Tem uma dimensão extremamente reduzida, mas tem uma localização geoestratégica que é singular. Eles estão no meio do Atlântico, eles acabam por fazer a ponte, não só entre as Américas e a África, mas também com a União Europeia. E eles têm-se estado a posicionar, aos poucos, para serem um ator, pese embora a sua reduzida dimensão, um ator neste campo. Não só no campo da arbitragem, eu acho que Cabo Verde tem condições fantásticas no âmbito da arbitragem lusófona, mas se virem bem, e é isso que eu vou referir, Cabo Verde aderiu e depositou os mecanismos necessários para aderir este ano à Convenção de Paris, ao Acordo de Lusaka, portanto, a ARIPO, que é uma entidade africana de registro, e ao Tratado PCT neste ano. Portanto, eles passaram a ter, em termos internacionais, um sistema de registro que lhes permite, como se costuma dizer, punch above their weight. Ou seja, eles são, de facto, de uma reduzida dimensão, mas em termos de propriedade intelectual, eu acho que eles estão, comparando todas, eles estarão, se calhar, mais avançados que todas as outras jurisdições. Eles têm um código de propriedade industrial, que eu acabei de perder aqui o slide outra vez, é o meu vício, peço desculpa. Eles têm uma legislação sobre propriedade intelectual que data de 2007, direitos de autor data de 2009, e aderiu também à Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade Intelectual e à Convenção de Berna. Eles têm um sistema de registro de classe única, mas têm um registro internacional para marcas, patentes, desenhos e direitos de autor. E eles estão a preparar alguma coisa para serem o centro. E faz sentido que o façam, competindo pela via dos serviços. A nível de marcas, faltará ainda alguns procedimentos a nível de marcas, porque marcas continua a ser nacional, mas muito em breve farão a adesão a Madrid, permitindo o registro internacional. Patentes é internacional, desenhos e modelos é internacional, nome e insígnia reduz-se ao registro nacional, direitos de autor é nacional e internacional. Portanto, comparando com todas as outras, eles estarão muito acima das demais jurisdições lusófonas. Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, como todos sabem, é uma jurisdição lusófona que tem recursos extremamente escassos. Eles, de facto, lutam contra a falta de recursos naturais, mas também com guerras civis, golpes de Estado, que acabam por ter o seu natural impacto no desenvolvimento enquanto nação
e no desenvolvimento do seu ordenamento jurídico. O que é curioso é que a Guiné-Bissau não possui legislação sobre propriedade industrial. Por exemplo, eles têm um código, só que não o aplicam. E a legislação de direitos de autor reconduz simplesmente àquilo que está previsto no seu Código Civil. O que é que acontece? Eles são também membros de vários tratados internacionais, só que, fruto destas dificuldades inerentes à sociedade civil, aos golpes de Estado, eles são subscritores do regime do Tratado da OAPI, que é uma organização africana de propriedade intelectual que permite a proteção dos direitos de propriedade intelectual. Ou seja, quem quiser proteger as suas marcas na Guiné-Bissau, o mais eficaz e o procedimento mais simples que tem que implementar é ir através da OAPI, fazer um registro que acaba por ser regional e que acaba por protegê-los em múltiplas jurisdições que são subscritoras deste tratado da OAPI. Eu peço-vos desculpa, só aqui recorrendo às minhas notas, para vos dizer o alcance desta Organização Africana de Propriedade Intelectual. Ou seja, a Organização Africana de Propriedade Intelectual surge para fazer face a estes problemas que atravessa e atravessou a Guiné, mas também muitas outras jurisdições africanas. E permite este registro regional que depois se estende a todas estas jurisdições, como sejam o Benin, Burkina Faso, Camarões, República Centro-Africana, Comores, Congo, Costa do Marfim, Gabão, Guiné, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Mali, Mauritânia, Níger, Senegal, Chad e Togo. Portanto, é este registro regional que é permitido através deste sistema e desta entidade africana. A OAPI acaba por ser também subscritora de vários tratados PCT, por exemplo, e do Acordo de Madrid é subscritora, mas ainda não é eficaz, que lhe vai permitir depois, também a quem utiliza o sistema PCT e no futuro o Acordo de Madrid, fazer a designação da Guiné-Bissau como jurisdição abrangida pelo registro internacional. Portanto, a Guiné-Bissau acaba por ser um caso extremamente curioso a nível de registro, não só nacional, que não existirá por si, porque não existe uma entidade de registro, ela própria, mas porque através da OAPI consegue beneficiar de registros regionais e, de certa forma, internacionais. Portanto, terá internacional, é um erro que eu tenho aqui, será em breve. A patentes é também nacional e internacional, desenhos e modelos nacional e internacional, nome e insígnia nacional. Nacional e internacional a nível de direitos de autor, porque também é subscritora da Convenção de Berna e, portanto, acaba por ter este benefício a Guiné-Bissau. Em relação a Macau, que é onde eu atuo predominantemente, voltando àquilo que eu disse sobre o Brasil, a legislação estar datada, eu acabo por dizer o mesmo em relação a Macau. Não só está datada, como Macau, o facto de não ser parte de certas convenções internacionais, mas não, por exemplo, do Acordo de Madrid ou do sistema PCT, acaba por atrasar Macau no âmbito do seu desenvolvimento, daquilo que quer fazer, no âmbito de Macau ter sido designado como uma plataforma de comércio entre a China e os países lusófonos. Isto depois acaba por impactar a atração de investimento externo. Portanto, Macau tem uma legislação sobre propriedade intelectual. Antigamente, antes da transição de soberania, aplicava-se o Código de Propriedade Industrial de 1940 de Portugal, foi estendido a Macau, mas foi estendido, e ao mesmo tempo que foi estendido, Portugal apercebeu-se que
estava a ser estendido e que esta extensão dependeria de procedimentos diplomáticos depois da transição de soberania e, portanto, Portugal achou por bem fazer, através da Assembleia Legislativa de Macau, uma legislação própria, aprovada pela Assembleia Legislativa Local, portanto, legislação essa que depois da transição de soberania transitaria. Esta legislação é, diremos assim, uma cópia do que existia em Portugal em 1999, porque data desse ano, mas que depois acabou por parar no tempo. Ficou em 1999 e depois disso não houve, apesar de haver algumas discussões e propostas, alteração no seu âmbito. Em relação a direitos de autor, data também de 1999, só que esta legislação foi já alterada em 2012, portanto há uma certa evolução. Macau assegura um registro de marcas de classe única, registro internacional não existe, nem para marcas, porque Macau não é parte do Acordo de Madrid por falta da tal notificação da República Popular da China, não é parte do Acordo PCT, apesar de o regime jurídico de propriedade industrial que existe em Macau, sob a forma de um decreto-lei, mencionar as patentes europeias. E prever-se que as patentes europeias teriam ou poderiam ser estendidas a Macau. Isso tudo acabou depois de 1999. O que se passa é que, por exemplo, uma patente que seja concedida na República Popular da China, os seus titulares podem, no espaço de 3 meses, pedir a sua extensão a Macau, bastando um simples requerimento com um certificado do título de registro, e acaba por ser essa a via que se estende para além da simples jurisdição de Macau. Tudo o que nós temos se limita à circunscrição, e eu digo aqui nacional, mas entendam nacional, Macau é uma região de um país, portanto nacional o que eu quero dizer aqui acaba por ser a regional, acaba por ser a região da China, e tem havido ao longo dos anos uma maior integração na República Popular da China, porque esse é o caminho e é o que se espera que venha a acontecer. Portugal, vocês saberão, Moçambique, antes de mais, é uma pena não termos aqui o meu colega de Moçambique, porque eu iria brincar dizendo que esta aqui é a Catedral de Nossa Senhora da Conceição, onde eu fui batizado e, portanto, teria que, de alguma forma, de alguma apresentação que faria, inserir este slide. Moçambique possui uma legislação moderna sobre propriedade industrial, bem como de direitos de autor. O registro de marcas acaba por ser um registro de classe única, mas eles têm uma vantagem, por força dos acordos de que são parte. Eles têm um registro internacional que abrange marcas, patentes e desenhos. E, para além disso, têm também variados acordos regionais. Nós falamos da OAPI, mas existe uma outra organização, que é a ARIPO, no seio da qual é permitido o registro regional que abrange os diversos países que são subscritores deste tratado. Isto introduz mais uma variante. Em Cabo Verde temos a OAPI, aqui temos a ARIPO. Portanto, existem múltiplas vias para a proteção da propriedade intelectual em Moçambique e que convém terem atenção. A nível de alcance, Moçambique acaba também por estar numa posição extremamente favorável no âmbito dos vários tipos de registro que permite, tanto nacional, regional como internacional. Desenhos e modelos acaba por ser apenas nacional e regional, e isto estará, talvez, e eu assumo que bastante relacionado com o facto de Moçambique ser, além de membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Moçambique é parte da Commonwealth, por força da sua vizinhança
com países anglófonos. E, portanto, por questões de desenvolvimento económico, Moçambique talvez tenha sido forçado a internacionalizar-se no âmbito da sua propriedade industrial. E daí, de facto, este campo extremamente abrangente a nível internacional para a sua propriedade intelectual. Em relação a Portugal, nós temos um código de propriedade industrial que foi implementado, atualizado em 2018, e acaba por ser aqui um bocado inverso, quando geralmente todas as jurisdições lusófonas têm o seu regime da propriedade industrial com uma legislação mais datada, mais antiga, e a legislação relativamente a direitos de autor mais atualizada. O que é um facto é que Portugal acaba por ser um bocado ao contrário. A legislação de propriedade industrial acaba por ser de 2018 e a de direitos de autor datar de 1985. O registro de marcas acaba por ser classe múltipla e é permitido o registro internacional de marcas e patentes, por força da vinculação de Portugal à União Europeia e aos vários tratados de que é subscritor. Em relação à sua abrangência, portanto, temos também aqui uma certa abrangência internacional, curiosamente, desenhos e modelos, e eu confesso, se calhar estarei aqui a faltar alguma coisa, e eu penso que Portugal não assegura uma proteção internacional para desenhos e modelos. Eu procurei, às vezes a pesquisa acaba por ser um bocado complicada, mas a meu ver, desenhos e modelos, o âmbito de proteção acaba por ser restrito apenas a Portugal. Em relação a São Tomé e Príncipe, que é também uma jurisdição pequena de recursos parcos, nós verificamos, e de acordo com a análise que eu fiz, que São Tomé e Príncipe tem uma legislação sobre propriedade industrial que é moderna, data de 2016, bem como para direitos de autor. O registro de marcas acaba por ser classe única, o registro internacional é permitido tanto para marcas como para patentes, e nós vemos que o seu alcance a nível de propriedade industrial acaba por ser, por força dos acordos regionais também, dos quais é subscritor, nacional, regional e internacional, tanto para marcas como para patentes. Os demais direitos de propriedade intelectual acabam por ter uma proteção, um registro meramente nacional, por força da falta de subscrição de tratados internacionais que permitiriam essa extensão ou São Tomé ser designado a nível internacional no sistema de registro. Para finalizar, Timor-Leste. Timor-Leste quer dizer, não há muito a dizer. Timor-Leste é um país de formação recente, data deste século, não possui legislação, não possui uma entidade de registro, não é parte contratante de convenções. A proteção de propriedade industrial acaba por ser feita com a prática antiga de publicação de avisos públicos, ou seja, em jornais de maior tiragem que circulem em Timor-Leste, é publicado um aviso pela entidade titular do direito de propriedade industrial, a dizer a empresa tal é titular da marca tal ou da patente tal, e está a utilizar e usar esta marca ou este direito de propriedade industrial em Timor-Leste, ou seja, os cautionary notice. Isto é uma prática que nós verificávamos, ou existia, por exemplo, nas jurisdições africanas de língua portuguesa. Depois da transição deixaram de aplicar os códigos que tinham de propriedade industrial que tinham sido estendidos de Portugal, através de portarias de extensão, deixaram de os aplicar e como não existia legislação específica, para além do que estaria previsto, talvez, nos seus códigos civis, e, portanto, a prática, por exemplo, em Cabo Verde, era exatamente igual. Confesso-vos que indaguei junto de colegas
mas, de facto, a proteção de propriedade intelectual não é um assunto premente em Timor-Leste. Eles têm uma atividade, uma sociedade extremamente fustigada por problemas económicos, de alguma. Agora já tem mais estabilidade, mas é uma democracia extremamente jovem, como em todas as democracias extremamente jovens, e eles têm prioridades no seu desenvolvimento. Um, Dito isto, entrando na conclusão, eu diria, José, que nós temos a maior parte das jurisdições lusófonas é, sim, subscritora de tratados internacionais, tem todas a entidade de registro, ou quase todas têm entidade de registro, são subscritoras de tratados internacionais, procuram desenvolver a sua propriedade industrial e existe uma certa uniformidade a nível de soluções jurídicas, mas eu acho que essa uniformidade, essa convergência, que é o tema deste painel, deriva do facto, ou deriva dos tratados internacionais. Não deriva do facto de nós termos lusófonos ou deixarmos de ser lusófonos. Eu acho que as soluções acabam por ser tão semelhantes entre, por exemplo, não sei, entre Angola e, por exemplo, a África do Sul, se calhar por força deles serem subscritores dos mesmos tratados. E por exemplo, Macau e Portugal, ou Portugal e o Brasil, por força da Convenção de Paris, do Tratado de PCT, eu acho que a convergência deriva mais daí do que do facto de termos esta cultura jurídica que tem pontos de contacto. E agora não vos maço mais, passo o painel para si, José. Muito obrigado, Bruno. Deixe-me dizer, antes de tudo, que eu fiquei muito bem impressionado e muito feliz com essa apresentação, uma apresentação tão abrangente e tão detalhada e tão importante e interessante. Uma vez, em Angola, eu conversava com um colega da universidade, da Agostinho Neto, e perguntava simplesmente o que eles preferiam para estudar direito civil e os autores angolanos, etc. E ele me dizia que não há muitos autores angolanos e não há muito interesse nisso, porque os portugueses fazem bons trabalhos de direito civil. E como aqui no Brasil o nosso desenvolvimento do direito civil é bastante diferente, né? O código, o momento, etc., eu confesso que fui pego um pouco de surpresa, né? E me dei conta que boa parte da legislação dos outros países e regiões lusófonas foi recebida depois do processo revolucionário, do processo pós-colonial, recebida anteriormente. Mas mais do que isso, eu pude observar, inclusive em matéria das leis de arbitragem voluntária, etc., que às vezes se copia um pouco a legislação portuguesa, né? Há textos muito semelhantes, muito próximos, né? E brincadeiras à parte, às vezes a gente fica preocupado se em certa altura, ao invés de encontrar Maputo, não vai encontrar Lisboa, né? Em algum ponto da lei, né? Mas com brincadeiras à parte, eu queria saber do colega e do amigo se percebe também nessa tendência, nesse hábito, nesse amplo universo, né, desses nossos países, se além dessa convergência devida aos tratados internacionais, isso não há dúvida nenhuma, né? Se nós pensarmos que o sistema internacional já conta com quase 150 anos, quer dizer, é um sistema antigo e gera uma convergência antiga, e sobretudo, que no início dos anos 90, com o Acordo TRIPS,
ganhou um novo impulso para a adoção das novas leis. O Brasil passa por esse processo, né? Entre outros países. Mas se essa prática de buscar na inspiração, digamos assim, na legislação portuguesa, não é um outro fator que se mantém como um fator de convergência, né? E se há algum caso destoante disso. E até para complementar, quer dizer, eu não sei por que Timor-Leste não faz isso simplesmente, né? Adapta uma legislação e cria uma agência para o registro. Eu sei que é um país carente, mas não seria talvez tão difícil. Acaba por ser um bocado, ou seja, a legislação acaba por ir um bocado atrás daquilo que é mais necessário nesse momento. Por exemplo, Timor-Leste não tem, de facto, uma legislação sobre propriedade industrial atual, não tem um sistema de registro, mas, por exemplo, a nível de arbitragem, eles saíram com uma lei de arbitragem moderníssima, aqui em Salvo Erro, há um ano. E porquê? Porque é que eles têm essa legislação? Por causa da exploração petrolífera. Porque todos os acordos de exploração acabam por remeter para a arbitragem. Portanto, essa necessidade levou a que eles tivessem passado legislação nesse âmbito. Propriedade intelectual, que criações há, que comércio existe que necessita dessa proteção. Nós acabamos por ver que, infelizmente, para Timor-Leste e talvez também para a Guiné-Bissau, não existirá esse interesse. A nível de imitação, e no âmbito da propriedade industrial, nunca é bom falar neste termo, eu não acho que as legislações ou as jurisdições lusófonas estejam a ir buscar ou a copiar as soluções que existem em Portugal. Talvez em tempos, quando passaram as primeiras leis, eu acho que sim, mas agora, por exemplo, Cabo Verde, de todo, Cabo Verde se calhar vai buscar inspiração ao Brasil em alguns aspectos, pode ir buscar algumas inspirações a Portugal, mas, por exemplo, nada os impede de ir copiar, e novamente copiar aqui é um termo largo, Singapura, soluções de Singapura. É tudo o que for best practices. Eu acho que as jurisdições lusófonas no aspecto da propriedade intelectual não estão limitadas, porque acaba por ser um ramo de tal forma, eu acho que é um ramo estanque, é um ramo à parte que está dependente do comércio internacional, que sai um bocado fora do ordenamento jurídico no seu todo, do Código Civil, das legislações avulsas. E eu acho que é por isso que não vão beber tanta inspiração ao tentar ver que soluções existem. Pontualmente, talvez a nível de recursos, a nível de ações de anulação, nesse aspecto sim, porque o sistema judiciário se calhar segue o mesmo padrão que seguiria em Portugal. Agora, a nível de soluções jurídicas de direito substantivo, não acho. Não será essa a convergência. Isso é importante, uma observação importante, né? Porque como foi feita a pesquisa, eu realmente não conheço as leis de propriedade intelectual desses países e estava muito curioso em saber se não havia uma convergência devido a essa facilidade ou essa possibilidade, né? Há convergências que são formadas internacionalmente, né? Mas há formas de uniformização que às vezes acontecem por esses processos de aproximação, né? Inclusive, quando falamos dos códigos civis, aqueles que saem mais ao modelo francês, mais ao modelo alemão, e alguns modelos sui generis, etc., é algo comum. E no próprio campo das leis arbitrais, né, o papel da UNCITRAL foi um papel fundamental aí para a consolidação de um sistema internacional que hoje é muito convergente, né, e hoje bastante favorável à arbitragem. Eu acho que a única forma de se implementar alguma convergência passaria no âmbito da comunidade de países de língua portuguesa, a CPLP, mas para isso a CPLP nasce em 1976, acaba por ser formada na década de 80, e também na base romântica da ligação histórica da língua.
quando eles se converterem verdadeiramente numa comunidade económica, com livre trânsito de pessoas, bens e mercadorias, então aí haverá uma necessidade para se uniformizar soluções de direito de propriedade intelectual. E acho que será a única via que justificaria alguma aproximação entre os sistemas. De outra forma, não existindo interesse económico, duvido que exista interesse legislativo. Muito bem. Obrigado, Bruno, por essa excelente apresentação e pelos comentários. Eu não sei se há alguém talvez o Edson possa dizer se há alguma pergunta, alguma questão naqueles que nos assistem pelo YouTube. E eu não consigo ter acesso a isso aqui. Acho que o Edson talvez não esteja conosco. Mas então, agradecendo mais uma vez. Não tem nenhuma pergunta, né? Então, eu acredito. Bom, ficamos felizes, né, com os elogios, né, com os cumprimentos. Cumprimento a todos e a todos que estiveram nos acompanhando, ou que nos acompanharam posteriormente, porque isso fica disponível, fica gravado, disponível na internet. Né? Aliás, eu vou colocar links da disponibilidade disso também nos meus outros âmbitos de rede social. Mas agradeço mais uma vez ao Kodak, agradeço ao Dr. Bruno Nunes pela sua presença, pelo seu sono, porque imagino que em Macau já estejamos bastante tarde. Mas é sexta-feira, por isso pode. Perfeito. Muito obrigado a todas e a todos. Um grande abraço e até as próximas oportunidades. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos. Boa noite.